É impossível nos lembrarmos de nós mesmos. Isso porque queremos viver apenas pela mente. Mas o depósito de atenção da mente, como a carga elétrica de uma pilha, é muito pequeno. E nossas outras partes não têm vontade de se lembrar. Na analogia do condutor, do cavalo e da carruagem, a mente é o condutor. Nossa mente deseja fazer algo, trabalhar de forma diferente daquela com que operava antes. Quer se lembrar de si mesma. Todos os interesses relacionados à mudança pessoal, à autotransformação, pertencem apenas ao condutor, ou seja, são puramente mentais. No que diz respeito ao sentimento e ao corpo, essas partes não estão nada interessadas em colocar a autorrecordação em prática. O mais importante, porém, é produzir mudança não na mente, mas nas partes que não estão interessadas. A mente pode mudar com muita facilidade, mas a transformação não é obtida por meio da mente. Se ocorrer por meio dela, será inútil. Portanto, precisamos ensinar e aprender, não por meio da mente, mas do sentimento e do corpo. Ao mesmo tempo, o sentimento e o corpo não possuem nem a linguagem nem a compreensão de que dispomos. Não compreendem nem o russo nem o inglês. O cavalo não precisa compreender a língua do condutor, nem a carruagem a do cavalo. Se o condutor disser em inglês "vire à direita", nada irá acontecer. O cavalo compreende a linguagem das rédeas e só irá virar à direita em obediência às rédeas. Ou, se for outro cavalo, talvez ele vire sem rédeas, caso seja esfregado em um lugar de costume. Assim como são treinados os jumentos na Pérsia. A mesma coisa acontece com a carruagem. Ela tem sua própria estrutura. Se os eixos viram para a direita, as rodas traseiras vão para a esquerda. Mais um movimento, e as rodas vão para a direita. Isso acontece porque a carruagem compreende apenas esse tipo de movimento e reage a ele à sua maneira. Assim, o condutor precisa conhecer as características e os pontos fracos da carruagem. Somente assim poderá conduzi-la na direção desejada. Mas se ficar simplesmente sentado em seu banco e disser na sua própria língua "vá para a direita" ou "vá para a esquerda", o conjunto não irá se mexer, mesmo que ele fique gritando durante um ano. Somos uma réplica exata desse conjunto. Isolada, a mente não pode ser chamada de homem. Assim como um condutor sentado à mesa de um bar não pode ser chamado de condutor no cumprimento de sua função. A nossa mente é como um motorista profissional que permanece sentado em um bar ou em casa e sonha que está levando passageiros a vários lugares. Assim como sua divagação não é uma viagem de verdade, apenas tentar trabalhar com a mente não irá levar a lugar algum. Só nos tornaremos criadores de teorias como lunáticos. O poder para mudarmos a nós mesmos não está na mente, mas no corpo e no sentimento. Infelizmente, porém, nosso corpo e nosso sentimento são constituídos de tal maneira que não ligam a mínima para nada, desde que estejam felizes. Vivem apenas para o momento presente e têm memória curta. Apenas a mente vive para o amanhã. Cada parte tem sua própria virtude ou mérito. O da mente é olhar para frente, mas apenas as outras duas podem fazer. Até agora, a maior parte de nossos desejos e anseios foi acidental, surgindo e existindo apenas na mente. Em nossa mente, surgiu acidentalmente o desejo de realizar alguma coisa, de mudar alguma coisa, mas ele só existiu na mente, e nada mudou. Apenas uma ideia básica surge na cabeça, e cada um de nós permanece como era antes. Mesmo se trabalharmos 10 anos com a mente, se estudarmos dia e noite, nos lembrarmos de nós mesmos na mente e nos esforçarmos, nada faremos de útil ou real. É que na mente não há nada para mudar.
O que precisa mudar é a disposição do cavalo. O desejo precisa estar no cavalo e a habilidade, a capacidade, na carruagem. Ao dizer nos lembrarmos de nós mesmos, estamos nos referindo a nós. Mas nós, nosso eu, significa nosso sentimento, nosso corpo e nossa sensação. Nós mesmos não somos nossa mente nem nosso pensamento. Nossa mente é apenas uma pequena parte de nós. É claro que essa parte está relacionada, está conectada a nós mesmos. Mas essa é só uma pequena relação. Muito pouco material é alocado a ela, por nossa organização interna. Digamos que se nosso corpo e nosso sentimento recebem, para sua existência, a energia e os diversos elementos necessários, na proporção de 20 partes, nossa mente recebe apenas uma parte. Nossa atenção é o produto desses elementos, desse material. Cada uma de nossas partes tem sua própria atenção, sua duração e seu poder são proporcionais ao material recebido. A parte que recebe mais material recebe mais atenção. Como a mente é alimentada com menos material, sua atenção, isto é, sua capacidade de se recordar, é curta e funciona somente enquanto há material. De fato, se desejarmos e continuarmos a desejar, nos lembrarmos de nós mesmos apenas com a mente, não seremos capazes de nos lembrar por um tempo superior ao permitido por esse material, por mais que tenhamos sonhado com isso ou desejado isso, independentemente das medidas que tenhamos tomado. Quando esse material acabar, nossa atenção desaparecerá. É exatamente como um acumulador voltado à iluminação. Ele mantém uma lâmpada acesa enquanto estiver carregado. Quando a energia acabar, porém, a lâmpada não irá mais se acender, mesmo que esteja funcionando e que a fiação esteja em bom estado. A luz da lâmpada é nossa capacidade de recordação. Isso explica por que não conseguimos nos lembrar mais de nós mesmos. E, de fato, não conseguimos, porque essa capacidade específica é curta e sempre o será. É para ser assim. É impossível instalar um acumulador maior ou dar-lhe mais energia do que ele consegue guardar. Entretanto, é possível aumentar nossa autorrecordação ao trazer outras partes com seus próprios acumuladores e fazer com que participem do trabalho geral. Se conseguirmos isso, todas as nossas partes irão se ajudar mutuamente no intuito de manter a iluminação geral. Como temos confiança em nossa mente, e nossa mente tem concluído que é boa e necessária a nossas outras partes, devemos fazer o possível para despertar o interesse dessas outras partes, convencendo-as de que o resultado almejado é útil e necessário para elas também. Precisamos admitir que essas outras partes, a maior parte de nosso eu total, não estão nem um pouco interessadas em autorrecordação. Mais do que isso, elas nem sequer suspeitam da existência desse desejo em sua irmã, a mente. Logo, temos de tentar fazer com que conheçam esse desejo. Caso se sintam impelidas a agir nessa direção, teremos feito metade do trabalho. Poderemos começar a ensiná-las e a ajudá-las. Infelizmente, não podemos falar com elas de forma inteligente logo de cara, pois, em função de sua má formação escolar, o cavalo e a carruagem não conhecem nenhuma língua adequada a uma pessoa educada. Sua vida e seu pensamento são instintivos, como nos animais, e por isso é impossível provar de modo lógico qual será seu lucro futuro, ou fazê-las ver suas possibilidades. A lógica e o bom senso não lhes são estranhos, mas elas não receberam educação. Por isso, essas capacidades se degeneraram e suas próprias qualidades se entorpeceram e atrofiaram. Contudo, graças à sua natureza original, essa condição não é irreversível. É possível restaurar essas partes à sua condição original
destruindo os resultados já cristalizados dos hábitos degenerados. Antes de começar um novo trabalho, é necessário corrigir os velhos pecados. Queremos nos lembrar de nós mesmos pelo maior período possível, mas nos esquecemos rapidamente da tarefa a que nos propusemos, pois nossa mente tem pouquíssimas associações com ela. Outras associações envolvem as conectadas com a autorrecordação. Nossas associações ocorrem no aparato formativo graças a choques que ele recebe dos centros. Cada choque tem associações com um caráter específico, cuja força depende do material que as produz. Se o centro de pensamento produz associações de autorrecordação, associações de outra natureza que chegam, provenientes de outras partes e que nada têm a ver com a autorrecordação, absorvem essas associações desejáveis. Nosso problema é levar nossas outras partes até um ponto no qual nosso centro do pensamento seja capaz de prolongar pelo maior tempo possível o estado de autorrecordação sem exaurir a energia de maneira imediata. Deve ser dito que nossa autorrecordação, por mais plena e íntegra que talvez seja, pode ser de dois tipos: consciente ou mecânica. A recordação consciente de si mesma ou a autorrecordação de si mesma por meio de associações. A autorrecordação mecânica, isto é, associativa, não produz lucro essencial, mas tem imenso valor no começo, quando procuramos artificialmente a participação de todos os três centros. No caso de nossos pensamentos, isso é feito mediante conversas, palestras e assim por diante. Se, por exemplo, nada for dito, nada será evocado. Dizemos que é artificial porque não nascemos com esses pensamentos. Eles não são naturais, não respondem a uma necessidade orgânica. E se os pensamentos são artificiais, então podemos criar sensações, também artificiais, para esse propósito. A sensação mais simples e mais acessível pode ser obtida por meio de posturas desconfortáveis. Podemos, por exemplo, assumir uma posição com a qual não estamos acostumados, nos sentando como nunca sentamos antes. Por alguns instantes ficamos bem, mas depois de algum tempo começamos a sentir dor. Uma sensação estranha e pouco comum sobe pelas pernas. O tempo todo sentimos a necessidade de nos mexer, de movermos as pernas no intuito de mudar a posição desconfortável. Mas no presente, propusemos-nos a tolerar a dor, a manter o corpo todo nessa posição, sem que nada se mova, exceto a cabeça. Nesse momento, queremos nos esquecer da autorrecordação e concentrar toda a nossa atenção, todo o nosso pensamento em não nos permitir mudar de posição automática ou inconscientemente. Bem, quando começamos a ter sensações desagradáveis no corpo, sobretudo em certos lugares, começamos a pensar com a nossa mente. Eu desejo ser muito capaz de me lembrar de mim com frequência. Eu desejo. Você sou eu, é o meu corpo. Dizemos a nosso corpo, você, eu. Você também sou eu desejo. As sensações que o corpo está tendo e todas as sensações similares, desejamos que elas nos lembrem. Quero me lembrar com frequência. Todas essas sensações irão nos lembrar. Em um dado momento, voltamos ao desejo de nos lembrarmos de nós mesmos, e nos lembramos graças à mente. Perguntamo-nos, será que também me lembro por meio das sensações? Com efeito, vemos que pelas sensações não nos lembramos de nós mesmos. Assim, assumimos uma postura específica e pronunciamos essas palavras. Eu quero me lembrar de mim mesmo. Ao pronunciarmos a palavra eu, temos uma sensação puramente subjetiva na cabeça, no peito ou nas costas, de acordo com o estado em que nos encontramos nesse momento. Não devemos dizer eu mecanicamente, como uma palavra, mas percebendo em nós mesmos sua ressonância.
Isso significa que ao dizer eu, devemos ouvir com atenção a sensação interior e observar no intuito de não dizer mais a palavra eu de modo automático, por mais que a digamos. A segunda palavra é quero. Ao pronunciá-la, sentimos a vibração que nos ocorre com o corpo todo. Me lembrar. Cada pessoa, ao se lembrar de algo, tem um processo no meio do peito que mal é percebido. De mim mesmo. Ao dizer de mim mesmo, estamos nos referindo a todo o nosso eu. Em geral, quando dizemos as palavras de mim mesmo, costumamos entendê-las como um pensamento, um sentimento ou corpo. Agora precisamos entendê-las como um todo, a atmosfera, o corpo e tudo o que há nele. Cada um dos 4 elementos em si tem sua própria natureza e seu próprio lugar de ressonância. Se os 4 ressoassem em um mesmo lugar, nunca seria possível a todos ressoarem com a mesma intensidade. Nossos centros são como acumuladores ou baterias dos quais a corrente flui durante certo tempo caso apertemos um botão. Depois ela para de fluir e o botão precisa ser liberado para que a bateria se encha de eletricidade. Porém, em nossos centros, os quais produzem ressonância quando pronunciamos cada um dos 4 elementos, o gasto de energia é mais rápido do que o de uma bateria. Eles precisam de repouso em turnos a fim de poderem reagir, como campainhas, cada uma com sua própria bateria. Enquanto dizemos eu, uma campainha responde. Ao dizermos quero, outra campainha. Me lembrar, uma terceira. De mim mesmo, a campainha geral. Cada centro tem seu próprio acumulador de energia. Uma característica comum a todos nós é que os acumuladores de nossos centros só são preenchidos com energia quando esta é gasta, a fim de que não reste neles energia além daquela sendo despedida. Ao mesmo tempo, nossa máquina tem um acumulador geral, independente dos acumuladores pertencentes aos centros. A energia desse acumulador geral é produzida apenas quando todos os acumuladores trabalham um após o outro, em uma combinação definida. Com isso, o acumulador geral é carregado. Nesse caso, o acumulador geral torna-se um acumulador no sentido pleno da palavra, pois reúne e armazena energia de reserva nos momentos em que certa energia não está sendo gasta. É possível prolongar a memória da autorrecordação ao fazer com que a energia que temos dure mais, puxando a energia diretamente do acumulador geral. Embora o centro do pensamento só consiga ter acesso a seu acumulador menor, podemos conseguir uma conexão com o acumulador geral por meio do centro do sentimento. O sentimento é muito mais perceptivo e sutil do que o pensamento, sobretudo pelo fato de seu aparato formativo ser a única parte que funciona. Isso explica por que tantas coisas são quase inacessíveis ao centro do pensamento. Se quisermos conhecer e compreender melhor, devemos lembrar que esse novo conhecimento e essa nova compreensão virão por meio do sentimento. Nossa meta deve ser o desenvolvimento da atividade do centro do sentimento.